Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para fazer uma receita do quibe árabe tradicional, aqui do Culinária de Tradição, nossas receitas de família. Se você gostar desse vídeo, se você gostar dessa nossa receita, não se esqueça de compartilhar, de curtir, de mandar para toda a sua família, para todo mundo fazer, e quando você for visitar todo mundo, vai ter esse quibe delicioso lá para você comer, tá bom? Então vamos à receita. Primeiro, os ingredientes. Então você vai precisar de 1 kg de carne moída. É importante você pedir lá no seu açougue para ser moída 2 vezes a carne moída, para ela ficar bem moída, para dar para você misturar com o trigo para quibe, que você vai colocar de molho numa água morna por 30 minutos. E aí você vai escorrer se for necessário, tá? Porque se você não puser muita água também, aí ele nem vai escorrer. Se você colocar só 2 dedos de água acima, ele vai só inchar, mas não vai encher de água, tá? Eu prefiro fazer assim. Eu não gosto de deixar com um monte de água, depois escorrer, que eu acho que ele fica parecendo uma massa homogênea. E eu acho que o gostoso do trigo é você deixar ele soltinho assim, tá bom? Então eu prefiro deixar dessa forma para fazer o quibe. Você também vai precisar de 3 cebolas picadas médias, que eu não uso a cebola, eu prefiro usar a cebola desidratada. E aí com 20 gramas de cebola já é suficiente, porque o gosto fica mais reforçado. Se a gente puser muita cebola também, vai ficar com muito gosto de cebola. Então eu prefiro colocar menos quantidade e usar a cebola desidratada. Além do que, a cebola fresca, você vai ter que cortá-la em pedacinhos bem pequenos para ela não se sobressair dentro do quibe. Você também vai precisar de meia xícara de cheiro verde, que é a cebolinha com a salsinha. Então aqui, se vocês olharem, vai ter tanto a cebolinha quanto a salsinha. E vai precisar de 1/4 de xícara de hortelã fresco. Você pode também usar o hortelã desidratado, que tem também um gosto mais proeminente. Mas nesse caso eu vou usar o hortelã fresco, embora ele não estivesse muito fresco, muito bonito dessa vez, mas eu vou usar porque acabou comprando e a gente acabou comprando, então eu vou usar ele assim mesmo. Então, continuando aqui a nossa receita, nós vamos para o modo de preparo do nosso quibe. Então a gente vai mexer esse trigo, deixar ele bem soltinho e aí misturar a carne moída nele. Não sei se essa vasilha vai ser suficiente. Se não for, a gente troca. Carne moída crua. E aí você pode já adicionar os outros ingredientes. Só que eu tô achando que a minha vasilha não é suficiente. Tem que pegar outra. Agora sim. Então, a gente vai colocar agora a cebola. Vamos colocar também o cheiro verde. E o principal da receita é o hortelã, porque aquele cheirinho gostoso que tem no quibe é justamente do hortelã. Se tiver muito seco, muito difícil de misturar, você vai colocar um pouquinho de água para dar uma amolecida, né? Para ficar um pouco mais pastoso. E faltou o sal, né? O sal é a gosto, mas é importante você ir experimentando. Pela quantidade que tem aqui, eu vou arriscar 2 colheres, que eu acho que é suficiente, tá? Eu nunca ponho muito mais do que isso, uma quantidade grande assim do produto que eu estiver fazendo. Aí eu vou misturar aqui bem, vou ter que misturar com as mãos, né? Porque não adianta muito misturar com colher. Já vou deixar aqui um copinho d'água se eu precisar adicionar, para ficar um pouco mais pastoso. E vamos mexer o nosso quibe. Eu gosto do quibe bem cheiroso de hortelã. Então, se eu perceber que não tá com um cheiro de hortelã que a gente sente assim, então eu vou colocar um pouco mais de hortelã para ele ficar mais cheiroso, né, com aquele cheirinho de hortelã gostoso.
Pessoal, eu achei que o cheiro do hortelã não foi suficiente, então eu vou colocar mais um pouquinho de hortelã aqui, tá? Como o meu hortelã, ele tava bem murchinho, sabe? Então eu decidi colocar esse aqui, que é o desidratado. Vou colocar um pouquinho dele aqui. Tô colocando mais correspondente a uma colher de sobremesa, aproximadamente. E aí eu vou mexer mais um pouco. Agora sim, tá com um cheiro bem gostoso. Então aqui nós mexemos bastante o nosso quibe. E ele virou uma bolinha de massa, né? Nem precisei colocar água, tá? O copo de água tá inteirinho aqui, ó. Ó, o copo de água tá inteiro aqui, nem usei, tá? Por isso que eu falo, eu prefiro não colocar o trigo com muita água para depois escorrer e apertar, porque senão ela fica muito mole assim, com uma massa muito grudenta, né? E assim não, ele fica mais soltinho e ao mesmo tempo ele vira uma massa, junto com a carne moída, tá? Aí a gente vai deixar isso aqui por 30 minutos descansando e a gente vai começar a fazer as bolinhas de quibe para assar ou para fritar. No caso aqui eu vou assar, tá? Porque a gente não gosta muito de fritura, porque a fritura sabe como é que é, né? Cheio de óleo. Assar é mais saudável, tá? Então se a gente assar, a gente pode comer esse quibe durante a semana e ele vai ser super saudável. Minha mão cheia de cheiro verde e hortelã aqui. Tá? Então ficou essa bolinha aqui, que a gente vai tampar, cobrir com um pano de prato e deixar 30 minutos. Pronto, forminhas untadas. E aí vamos para formar as bolinhas de quibe. Eu já lavei bem minhas mãos. Vamos pegar uma tábua, né? Pra gente fazer os quibes. Aí você vai pegar usando uma colher. Porque assim você vai ter sempre a mesma medida. Ó, tá aqui a nossa bola de quibe, uma bola gigante. Você também pode fazer o quibe retinho na forma, se você preferir. Pode colocar ele, amassar e deixar ele bem retinho. Ou fazer em formato de bolinha compridinha, né? Que é como normalmente a gente faz o quibe. Se você quiser subdividir para dar a quantidade certinha também, você pode fazer assim, ó. Você pode enrolar ele de comprido. Aí você vai pegar uma faca, cortar no meio. Aí você separa uma metade, corta essa metade de novo, abre ela um pouco, né? O cheiro tá muito bom. Aí vocês cortam no meio novamente, reserva outro pedaço e corta no meio novamente, até ficar um tamanho que é o tamanho do seu quibe. Essas cebolinhas grandes que sobram você pode dispensar. Se começar a grudar na mão, você passa a mão no seu azeitinho e mela um pouquinho para deslizar mais a sua mão. Aí você vai cortando. Aqui eu ainda acho grande esse bolinho. Eu ainda prefiro deixar menor. Pronto. Que assim você vai ter os quibes sempre do mesmo tamanho, né? Se você for subdividindo. E aí aqui ficou um quibe, para mim tá ainda grande. Aí você pode subdividir mais uma vez, inclusive porque assa mais rápido, né? Quanto maior for o seu quibe, mais tempo vai levar para ele assar. Lembre-se de já deixar o seu forno pré-aquecendo a 200 graus, tá bom? Ó, esse é um tamanho que é até normal de quibe, ele é grande. Mas eu prefiro deixar ele menorzinho, então eu vou cortar de novo e vou moldar ele na mão. Aí você pode moldar ele na mão, formando uma bolinha. Sempre a parte de baixo da mão é que forma essa pontinha. Então você pode virar para formar do outro lado. É uma diquinha boba, mas pode valer a pena. E põe na sua forminha. Vou colocar aqui em cima do fogão. E aqui a outra bolinha. Às vezes tem que dar uma amassadinha na mão para ele grudar bem. E aí você forma a bolinha de um lado, depois vira e forma a bolinha do outro lado. Prontinho. E aqui a gente vai cortar mais uma vez. Eu já vou molhar de novo a minha mão no azeite, porque já tá começando a grudar na mão. Então, a gente amassa ele aqui para ele formar, né? E vamos cortar ele em dois. Já vou cortar esses outros também. Pronto.
E aqui o último. Depois tem vários outros pedaços ali para fazer. Aí eu vou fazendo. Nós vamos fazer em velocidade acelerada para vocês. Mas aí vocês vão devagarinho assistindo a sua série aí do Netflix, assistindo os vídeos do YouTube, do canal Alfarrábios. Então aqui a gente já faz um lado. Pronto, e aqui o outro lado. Pessoa que faz quibe todo dia, com certeza deve ter mais prática do que eu para fazer, né? Ela já faz assim, já fica pronto, né? Já em velocidade 4 a mão da pessoa, né? A minha não, eu não tenho tanta experiência assim, eu não faço tantas vezes o quibe a ponto de eu ter essa experiência para fazer tão rápido, né? O quibe sair. E aí, vamos moldando aqui. Vou deixar o primeiro mais compridinho, porque ele ficou diferente dos outros. Pronto. De vez em quando você pode lavar a mão para sair aquele grude, tá? E aí você começa de novo. Molha a mão no seu azeite, você vai pôr separado num potinho, para não ficar colocando a mão suja no azeite. E aí vamos continuar. A gente já tem 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora aqui a gente vai fazer uma divisão de novo, né? Primeira divisão. Não pode pôr farinha aqui não, tá? A farinha ajuda a dar uma facilitada, né? No molde, mas não pode. Senão fica muito o gosto, pega o gosto, né? Da farinha. Então aqui a gente fez 2 divisões. Depois a próxima forma a gente vai fazer em bolinhas, tá bom? Fazer um formatinho diferente. Aqui mais 2 divisões. E depois mais 2. De cada divisão a gente tem 16 quibes, né? Então são 32 quibes no total que vai dar. Se aqui tem meia massa, eu vou ter 60 quibes aproximadamente. Tá? Então, ó, 4 bolinhas. E agora vamos dividir de novo. Aqui eu achei que ficou um pouco grande esse bolinho. Não tem problema não, se você vê que o bolinho ficou grande, você tira um pedacinho dele e vai jogando pro lado ali para fazer mais um, tá bom? Pronto. Aqui a gente tem, vamos deixar só 4, né? Para ficar igual. Então agora nós temos uma forma com 12 quibes, tá? Naquele formatinho mais comum que a gente conhece, né? Que ele é uma espécie de losango, né? Arredondado. E nós vamos colocar agora, nós vamos formar os losangos com o garfo para marcar e poder colocar um pouco de azeite em cima, tá bom? É bom você dar uma amassadinha assim para poder entrar dentro o azeite, certo? Então vamos lá. Você pode aproveitar para dar uma arrumadinha, né? E vamos colocar o azeite. Aí coloca o azeite de comprida assim, ó. Só um fiozinho. Pronto. E agora, vamos levar ao forno. Você vai deixar no forno por cerca de 30 minutos, tá bem? Mas você sempre vai olhar, quando chegar aos 20 minutos, você já marca o despertador no seu celular para você começar a olhar. Por quê? Porque cada forno é diferente do outro, tá? Mesmo sendo 200 graus, tem o material que o forno é feito, tem o fogo é diferente. Eu não sei explicar bem quais são os motivos, tá, extraterrestres que fazem com que os fogos sejam diferentes, com que os fornos, né, a quentura do forno seja diferente, mas são. Então, com 20 minutos é melhor você já começar a olhar, tá? Toda cozinheira deve saber disso, que sempre tem que olhar o forno antes da hora que as coisas vão ficar prontas. Por quê? Porque pode sair antes do prazo. E pode sair depois também, tá? Então pode ser que passe um pouco dos 30 minutos. Por isso que é importante você olhar lá, desde os 20 até os 40, você ficar olhando lá. Se você não desligar antes, continua mais um pouquinho. Diminui o fogo, diminui a temperatura e aí vai. Então aqui, ó, tá exatamente no 30. E agora é só a gente aguardar
ficar prontinho. E eu vou mostrar para vocês como é que ficou o nosso quibe, ok? Enquanto os nossos quibes estão lá assando, já estão terminando, agora nós vamos trabalhar com esse outro pedaço, com essa outra metade aqui do quibe. Nós vamos fazer de uma forma diferente. Nós vamos colocar nessa forma e vamos deixar ele como se fosse um bolo de quibe. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai amassando até ele ocupar todo o fundo. Não pode deixar muito grosso, tá? Porque senão fica muito cru por dentro. Lembrando que eu passei um pouquinho de azeite na minha mão. Ó, pronto. Daqui a pouco a gente já vê, né? Como é que ficou o nosso quibe. Se você tiver um rolo pequeno que caiba dentro da forma, você pode passar o rolo por cima para ele ficar bem retinho. Ou então você vai amassando com a mão. A gente pode também usar o copo, né? Para passar por cima. O importante é deixar o mais retinho possível. E ele vai ficar como se fosse um bolo de carne. Aí pode ser que, por ele estar compactado, ele demore um pouquinho mais no forno. E aí você vai verificando, você vai olhando quando ele está assadinho, ele fica marronzinho. Não fica com esse aspecto avermelhado que ele fica quando está cru. Tá? Então é isso. Aqui o nosso bolo de quibe. Aí a gente vai cortando, né? Corta em quadradinhos para comer. Eu confesso que é bem mais fácil fazer o bolo de quibe do que fazer as bolinhas. Mas antes de levar o nosso bolo ao forno, vamos fazer vários furinhos nele e depois a gente coloca o azeite por cima para ele penetrar. Vários fiozinhos de azeite para penetrar e não ressecar o quibe. Então, a gente vai colocar os fiozinhos de azeite. Você pode pôr nos dois sentidos. E vamos levar ao forno. Tchan, 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 tchan. Que delícia! Parece delicioso. E agora vamos colocar esse outro aqui no formato de bolo por mais 30 minutos. Mas possivelmente esse aqui vai ter que ficar um pouco mais. Também é 200 graus. Então aqui nós temos a nossa forma de quibe assado. E no total a gente teria cerca de 60 e poucos quibes. No entanto, como eu fiz um bolo ali, vai corresponder a 16 pedaços, né? Aquela forma pequena. E agora vamos abrir um quibe para a gente ver como fica. Ele ficou mais queimadinho no fundo. Aí se você não quiser que ele fique queimadinho no fundo, você pode subir um degrau no seu forno. Para ele ficar mais alto e não pegar tanto no fundo. E aqui o quibe pronto. Vamos abrir para ver por dentro. Olha a fumacinha saindo. O cheiro tá delicioso. Ele não fica tão avermelhado depois que ele assa. Antes de assar, eu até tenho aqui um para mostrar. Olha a diferença de quando tá cru e quando tá assado. Tá? Então, ele é mais avermelhado e é mais compacto, né? E aqui não, ele fica como que soltinho assim, né? Ele forma que nem uma massa assada mesmo, né? É uma massa assada, então tem que ficar como uma massa assada. Mas dá para perceber que a consistência é diferente, né? Ele é mais fofinho, mais soltinho do que esse aqui que fica bem compacto quando tá cru. Então é isso, pessoal. Aqui nós temos o quibe individual, né? Na forma de bolinha compridinha. E depois vou mostrar para vocês o quibe na forma de bolo, como ficou. Lembrando que é importante você ter sempre um limãozinho para colocar no quibe na hora de servir. E se você quiser, você também pode, antes de assar, colocar um pouco de orégano ou de hortelã. Como as pessoas têm gostos diferentes, talvez seja melhor deixar para colocar só depois que tiver assado. Aí a própria pessoa coloca. Agora, se você tiver certeza que todo mundo gosta, aí você já vai colocando, né? Fica mais bonito até o tempero.
quando você coloca o tempero no quibe para assar, fica mais bonito e até mais cheiroso ainda do que já está. Vamos experimentar esse quibe? Muito, muito gostoso. Delicioso. Ele ficou bem derretendo na boca. Muito gostoso. E aí você pode servir do almoço, do jantar. Você pode servir no café da tarde ou à noite, a hora que você está jogando baralho com seus amigos, jogando videogame, com seus filhos. Enfim, tem uma série de usos que você pode ter. Você pode também congelar as bolinhas. Como no meu caso aqui, eu tenho várias bolinhas ainda. Eu posso congelar para deixar para assar na próxima vez. E você pode fritar também, né? Frito é muito mais gostoso, né? Mas eu prefiro fazer assado aqui em casa, senão a gente procura comer sempre comidas light aqui em casa. Então, assim, a gente evita, só come doces mais no final de semana, né? E comidas mais pesadas a gente come só no final de semana. Então faz no sábado, aí come no sábado e domingo e c'est fini. Durante a semana não come essas coisas, senão a gente vai, né, cada vez crescendo mais. Então, você pode fazer isso, você pode congelar e deixar para o próximo final de semana ou para um dia que venham amigos, né? Você já tem uma carta na manga aí no seu freezer. Daqui a pouco mostro para vocês o quibe na forma de bolo. E agora vamos tirar o quibe na forma de bolo. Que lindo! Ficou bonito. E aqui está o nosso resultado. Veja bem de pertinho. Olha a fumacinha. E agora eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como é que fica. Lembrando que como eu estou usando uma forma de teflon, então é importante usar sempre uma espátula de silicone para cortar, daquelas mais durinhas. Senão você vai estragar todo o seu teflon, tá bom? Aqui está. Ele ficou com um rabinho de cebolinha. E aqui está o nosso bolo de quibe. Que delícia! Eu acho que ele fica um pouco menos assado, né, do que o quibe no formato individual, tá? Naquele compridinho. Vou experimentar. Olha lá o pedaço. Delicioso. O cheiro é muito bom. É o cheiro que faz a gente ter vontade de comer, né? Se a gente não tiver olfato, nossa senhora, fica difícil comer. Muito, muito gostoso. Pra ser sincero, eu acho até mais gostoso assim do que daquele formato compridinho, viu? Ele fica mais molhadinho, sabe? Mais saboroso. O quibe daquele jeito, compridinho, ele fica mais sequinho. Mas o individual tem a vantagem de você servir as pessoas mais facilmente do que esse, né? Eu diria assim que aquele individual ele é mais para porções. Você vai servir porções, não na refeição. E esse aqui ele poderia ser mais adequado quando você vai servir junto com a refeição, com arroz, feijão, um macarrão, uma macarronada, né? Aí eu acho que fica mais adequado. Mas está muito gostoso. Olha, eu estou torcendo para que logo o pessoal aí da tecnologia crie o cheiro para a gente passar para vocês pela internet. Olha que maravilha, hein? Aí todas as comidinhas que a gente fizer aqui no Culinária de Tradição, você ativa aí o seu cheirômetro. Não, tem que ser um nome mais bonitinho. Vamos pensar aí, pessoal. Me ajuda a pensar. Coloca aí nos comentários que nome que tem que ter o cheirômetro. Pra gente poder colocar para vocês o cheiro das comidas que a gente faz. Delicioso. Os odores, os perfumes. Comida com perfume é esquisito, né? Perfumólogo. Perfumologia. Sei lá como é que vai chamar.
Ai. Vai ser a Odorcan. Ou a Cheirocan. Uma câmera de cheiro. Bem, pessoal, então é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, esse quibe delicioso, fácil de fazer, rápido. Vocês têm a receita lá no site Culinária de Tradição, é só olhar aí na descrição, tá bom? culinariadetradição.liberpro.com.br. O nosso site e todos os nossos produtos são parte do Grupo Liberpro, tá bom? Então todos os nossos sites, exceto do Alfarrábios da Alma, que a gente tem o domínio dele, alfarrábios.com, todos os outros sites que nós tivermos vão ser sempre liberpro.com.br. E vocês têm a receita lá, então vocês podem consultar lá, vocês podem fazer comentários, tá? Colocar dicas que vocês tiverem também, de coisas que vocês acham interessante fazer para melhorar o quibe, receitas que vocês gostariam, também vocês podem comentar pedindo lá, tá bom? E podem pedir aqui na descrição também. Faça aí seus comentários, se você fizer a receita, conta pra gente aí se você gostou, como é que ficou, tá? Aqui não tem falsidade, tá? É culinária de tradição, é coisa de família e a gente faz baseado nas pessoas que vêm lá, sabe, da tradição oral, a bisavó que contou pra avó, que contou pra mãe, que contou pra filha, que contou pra neta e assim vai. Então, esse quibe aqui é real, a minha mãe fez esse quibe várias vezes, tá? E agora eu tô aqui repetindo essa receitinha para vocês, tá bom? Então, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para receber mais dicas, mais receitas legais. E comentem aqui como é que é a tradição de fazer quibe aí na sua família. Você tem essa tradição? Então conta pra gente, tá bom? Um beijo, abraços fofinhos do Culinária de Tradição. Tchau!